Olá, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre a quarta lei espiritual do sucesso. E a quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. E o Chopra fala o seguinte no livro dele: a inteligência da natureza opera por meio da lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. Então ele diz nessa lei que se a gente observar a natureza, tudo na natureza se cria com facilidade. Existe uma tranquila facilidade, nenhuma ansiedade em tudo que é natural, em tudo que está relacionado à natureza. Tudo na natureza se cria, se manifesta sem resistência, com harmonia, com facilidade, com amor. Quando a gente aprende, quando a gente se conecta, quando a gente percebe que a natureza e nós não temos separação, que nós somos também parte dessa natureza, a gente consegue então entrar nesse contato de realizar os nossos sonhos sem resistência, sem dificuldade. A gente consegue realizar facilmente todos os nossos sonhos e todos os nossos desejos. Se a gente perceber, se a gente parar para observar a natureza, um pássaro, ele não se esforça para voar. Ele simplesmente voa. A grama, ela não se esforça para crescer, ela simplesmente cresce. Um peixe, ele não tenta nadar, ele simplesmente nada. As flores, elas não fazem nenhum esforço absurdo para desabrochar. É da natureza delas desabrocharem. O sol, ele não tenta brilhar, ele não faz esforço para brilhar. É da natureza do sol brilhar, é natural para ele brilhar. E ele fala que como todas essas coisas da natureza, como é natural para o sol brilhar, como é natural para o peixe nadar, como é natural para o pássaro voar, como é natural para a flor desabrochar, como é natural para as estrelas piscarem e brilharem à noite no céu, também é natural para os homens realizar os seus desejos. Uma coisa muito importante é sempre a gente manter a nossa conexão com a energia amorosa. O que te motiva a realizar determinado desejo? O que te motiva a realizar determinada ação? Porque o que une, o que mantém todas as coisas unidas na natureza é a energia do amor, é a conexão com o amor. Então, a gente precisa ter as nossas ações motivadas pelo amor. Assim como na lei da doação, a nossa ação no doar deve ser de provocar alegria na outra pessoa, prazer, satisfação para outra pessoa, aqui a nossa ação para realizar os nossos desejos tem que estar mantida no amor. É uma diferença grande entre a gente realizar algo com resistência por conta do ego e a gente realizar algo porque a gente vai se sentir feliz, porque a gente vai expandir a nossa alegria, porque a gente vai expandir o nosso amor. Quando a gente realiza algo baseado no ego, a gente sempre tem esforço, a gente sempre tem demanda energética, a gente sempre gasta energia, ao passo que quando a gente usa a energia do amor, a gente tem muita energia à nossa disposição, a gente se torna um corpo produtor de energia para conseguir realizar os nossos desejos. E que para a gente conseguir colocar em ação na nossa vida esta lei do mínimo esforço, a gente precisa tomar 3 atitudes. A primeira atitude é a aceitação. Aceitar que todo momento é como ele deveria ser, que tudo na nossa vida está acontecendo da maneira melhor e mais elevada, que tudo nesse momento é exatamente como ele é, porque o universo é exatamente como ele é. Tudo está certo no universo, então tudo também está certo na minha vida. Este momento que eu estou vivendo, este relacionamento que eu estou tendo, este emprego que eu estou tendo, esta casa que eu moro, estas pessoas que eu conheço, elas estão todas certas na minha vida neste momento, porque tudo no universo é exatamente como precisa ser. Todas as situações que eu vivencio me trazem os aprendizados que eu preciso para eu viver alguma outra coisa diferente. Aceitação não significa que eu não posso querer algo diferente do que eu tenho. Significa simplesmente que eu olho para o momento que eu estou vivendo e que eu entendo que ele é exatamente o que ele precisa ser.
e eu não crio resistência a ele. Então a gente aceita pessoas, situações, circunstâncias, fatos, da maneira que eles se apresentam no momento presente. E ele traz uma reflexão muito importante, porque assim, quando eu luto com o momento presente, é como se eu estivesse lutando contra todo o universo, como se as coisas não tivessem ordem no universo, como se eu não confiasse no universo. Então, quando a gente luta, quando a gente fica decepcionado, aborrecido com alguém, com alguma situação, é como se eu dissesse que tudo no universo está errado, e nada no universo está errado, tudo está como deveria ser. E que é importante também a gente observar que quando eu tô reativo, quando eu reajo, quando eu fico aborrecido, chateado com alguma situação, com alguma pessoa, não é exatamente com aquela situação, não é exatamente com aquela pessoa, são com os nossos sentimentos, são com os sentimentos que a gente tem com relação àquela situação, com relação àquela pessoa. Então, não é responsabilidade daquela pessoa, não é culpa daquela pessoa, aquela situação. É responsabilidade minha. Os meus sentimentos são responsabilidade minha. E aí a gente entra na segunda ação, que é justamente a responsabilidade. Ser responsável não é culpar alguém, culpar alguma coisa, nem culpar a si mesmo pela situação que a gente está vivenciando, que você está vivenciando. E sim arrumar alguma saída criativa, alguma solução criativa para aquela situação, para aquilo que você está vivenciando. Então você assume a responsabilidade de ter uma resposta, de ter uma ação, de ter uma atitude criativa para a situação que está se apresentando para você nesse momento, para a situação, para a pessoa que está se apresentando para você naquele momento. E aí a gente começa a perceber que todos os problemas, todas as situações contêm em si uma oportunidade. Uma oportunidade de uma solução criativa, uma oportunidade da gente usar a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, para a gente achar uma possibilidade no meio daquela situação e eu me tornar um grande resolutor, um grande co-criador de soluções para minha vida e ser responsável pelas melhores soluções da minha vida. Então, primeiro, aceitar que as coisas são como elas precisam ser, exatamente como elas precisam ser, porque tudo no universo é exatamente como precisa ser. Segundo, ter responsabilidade para encontrar uma solução criativa para aquilo que eu estou vivenciando, para perceber que todas as situações trazem em si um grande aprendizado. E terceiro, tão importante, gente, tão interessante, que se chama indefensibilidade. Que a gente não precisa, e a gente precisa abrir mão da necessidade de defender o tempo todo os nossos pontos de vista. Ele fala que se a gente observar, 99% do tempo as pessoas estão defendendo os seus pontos de vista e as suas opiniões sobre alguma coisa. E a gente gasta muita energia fazendo esse esforço, né? Estando armados para sempre defender o que eu penso, para sempre defender o meu ponto de vista. E isso gera esforço. Isso gera resistência, isso gera o bloqueio da primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, que todas as soluções existem para uma mesma situação. Pode ser uma só certa, que traga felicidade e alegria para todas as pessoas, mas existem vários, inúmeros, diversos pontos de vista para uma determinada situação. Então, para a gente desarmar o nosso espírito da necessidade de defender o que a gente pensa, da necessidade de estar certo o tempo todo e abrir mão da necessidade de persuadir as outras pessoas para concordarem com o meu ponto de vista, para concordar com o que eu penso. Então, tomando essas 3 atitudes no dia de hoje, aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, a gente consegue colocar em ação essa lei do mínimo esforço e realizar os nossos sonhos de maneira tão natural e espontânea como o desabrochar de uma flor, como o brilhar do sol, como o crescer da grama e tudo na natureza, porque a gente faz parte dela. Então é isso, coloca essa lei em ação e depois vem aqui e conta pra mim como foi seu dia. Um beijo e até amanhã no próximo vídeo.